Amém. Graça e paz, igreja. Muito bom poder estar aqui de volta. Já faz alguns anos agora, né? Que a última vez que eu vim aqui. E estamos tendo essa oportunidade novamente de vir aqui em Timbó. E é muito bom rever os irmãos e ver o que Deus tem feito aqui. Eu queria compartilhar, antes de nós entrarmos aqui na palavra, um pouquinho do que Deus tem feito ali na Nova Zelândia também. Que a gente estava ali em Queenstown, a última vez que a gente veio para cá, né? E hoje, graças a Deus, já estamos com 2 igrejas lá, né? Movemos para a cidade de Christchurch, e agora nós temos a aba Queenstown e a aba Christchurch. Então, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente começou a igreja lá mais ou menos em 1 ano e 8 meses, lá em Christchurch. Eu vou pedir para que coloque a primeira foto ali, para que vocês possam ver. Isso. Assim a gente começou lá. Na verdade foi menos, né? Que era a nossa família somente. E daí aí já estava vindo alguns. Tinha duas, 3 pessoas isso aí. E pode passar para a próxima? Agora a igreja está assim, né? Para a glória do nosso Deus. Mais uma. Está bem cheio, está ficando lotada a igreja, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que eu quero pedir para os irmãos é que continuem orando por nós, que Deus está fazendo milagres lá, né? Deus tem feito grandes coisas ali na cidade de Christchurch, e a igreja de Queenstown, até com a ida do pastor Haroldo, lá, esse ano eles estiveram lá, o pastor Haroldo, o pastor Adilson, e nós consagramos o pastor Tiago, né? Agora lá em Queenstown, e ele é fruto de lá, ele se converteu lá em Queenstown, e hoje ele é pastor da igreja, né? Então é uma alegria muito grande a gente poder ver as pessoas crescendo na presença de Deus, né? E gerando frutos. Então é algo muito especial para os nossas vidas, o nosso coração se alegra demais em ver o reino de Deus se expandindo lá, né? Eu até falei ali em Blumenau que a gente está na contramão, né? Porque a nossa igreja está crescendo, mas as igrejas de lá estão diminuindo. No último ano, no período de 1 ano, 2 igrejas fecharam e venderam o prédio, né? Então, é algo que a gente realmente precisa das orações de vocês, que nós estamos, glória a Deus, na contramão do que está acontecendo ali na Nova Zelândia. Estamos crescendo. E isso só Deus faz, né? Então, não esqueçam de orar por nós. A minha esposa não está aqui porque ela está visitando os pais ali no Paraná, vai vir essa semana para cá. Então, infelizmente, ela não pôde estar aqui comigo hoje. E os filhos ficaram lá, estão lá ajudando no louvor e tá uma bênção, né? A gente se alegra muito com que Deus está usando a família toda lá para louvar e engrandecer o nome de Deus, né? Então, nós nos alegramos muito com o que Deus está fazendo. Ok. Gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, né, de unidade e da unidade do corpo de Cristo. Daí eu vou aproveitar e também contar algumas coisas que Deus tem feito ali na Nova Zelândia, que vem muito de encontro a unidade, de estar unidos, né? E falar sobre união, sobre unidade, não tem como falar sobre isso e não colocar o Espírito Santo de Deus junto, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho também. Então vamos abrir as nossas Bíblias para a gente começar em 2 Coríntios e depois a gente vai para 1 Coríntios e assim por diante. 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 14. É um texto comum que Paulo falou aqui, que ele diz assim: que a graça do Senhor Jesus, o Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Ele está falando aqui a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Gostaria de orar antes que a gente continue. Senhor,
aqui está a tua palavra, e agora eu te peço que tu venhas usar a minha vida para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos, Senhor. E que nós todos possamos ser ministrados pelo teu Espírito, que possamos ter a nossa mente e o nosso coração abertos agora para aprender, mas não somente aprender, para colocar em prática, Senhor, aquilo que nós aprendemos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, então a gente vê aqui que a unidade acontecendo na igreja, até porque Paulo ele continua orientando para que eles estejam, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Ele está falando aqui nesse texto. Essa comunhão, essa unidade, essa união é extremamente importante numa igreja. Sem isso, não tem como ter igreja. E quando nós decidimos essa unidade acontecendo na igreja, quando eu decido aceitar o que Deus tem para a minha vida, automaticamente eu decido aceitar tudo que vem dele. Por isso que quando Paulo fala assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, é porque ele decidiu abrir mão de tudo sobre a vida dele, agora a minha vida não importa mais, porque a minha vida eu coloco nas mãos de Deus. E o que Deus trazer para mim, é isso que importa. É o que ele está falando aqui. E daí, quando a gente vai pela palavra de Deus, a gente vai encontrar muitos textos que falam sobre união, sobre unidade, sobre estar juntos em comunhão, sobre andar juntos como uma só mente, a mente de Cristo. É andar com o mesmo propósito e assim por diante. A gente vai encontrar isso inúmeras vezes diante da palavra de Deus. Eu queria ir com você agora para 1 Coríntios 12, o versículo 12 e o 13. Capítulo 12, o versículo 12 e o 13. 1 Coríntios 12, 12 e 13. Diz assim: pois assim, como o corpo é um, e ainda tem muitas partes, e todas as partes do corpo, embora muitas, formam um único corpo, assim é com o Messias. Porque todos nós, judeus e gregos, escravos e livres, fomos batizados em um Espírito, em um só Espírito, formando um corpo. E todos tivemos o privilégio de beber de um Espírito. Fala muito em um Espírito, um corpo, é um só. A igreja é uma só, é a igreja de Cristo, não tem outra. Não tem duas partes da igreja. Tem uma parte, a igreja separada, a igreja aqui da Nova Zelândia e a igreja do Brasil. Não, nós somos um, é uma unidade. Não tem como separar a igreja de Cristo. Ela é uma só. E o que nos torna ser um é estar em Cristo. E é por isso que eu falei aqui no começo, quando é o Espírito Santo de Deus quem nos une. Esse estar em Cristo é que me faz entender e aprender que quando eu estou debaixo dessa unidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, de obedecer a Deus, de obedecer o que Ele deixou para nós, eu abro mão de muita coisa na minha vida. Porque agora eu estou em Cristo. E isso aqui é extremamente importante entender como cristãos, porque o Espírito Santo de Deus nos torna unidos. Antes, fora dele, quando a gente está falando de corpo de Cristo, quando a gente está falando dessa unidade que a gente leu aqui, nesses versículos, não existe fora de Deus isso. Porque essa aqui vem do Espírito Santo. E o que vem de Deus, só encontramos em Deus. Não existe fora dele. E é por isso que, quando a gente entende que isso me torna unido em Cristo, eu aprendo que eu preciso começar a abrir mão das minhas vontades para estar unido com outros. Porque eu tenho que abrir mão, senão não funciona. E é que nem num casamento, né? Quando a gente entra num casamento, tem coisas que a gente precisa abrir mão. Antes nós deixávamos, quem sabe, mais os homens, né? Deixavam as coisas mais jogadas.
né? E agora a gente tem que aprender a arrumar um pouquinho melhor as coisas, né? E assim por diante. Temos que começar a abrir mão de coisas que a gente fazia antes de uma forma, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então não é mais do meu jeito. É do jeito que Jesus deixa para mim. É Ele que é o meu Senhor. Jesus tem um momento que Ele fala assim, como que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu falo? Porque quando a gente olha para a palavra Senhor, é aquele que é o Senhor da minha vida. Quer dizer, Ele que manda, não eu. Ele é o meu Senhor. E daí a gente chama Jesus de Senhor, eu falo que Ele é o meu Senhor, mas eu não faço aquilo que Ele deixou para mim fazer. Eu não obedeço. E é isso que Jesus está falando aqui, nesse texto. Como que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu digo para vocês fazer? Então, Ele está ensinando que para estar em Cristo, nessa unidade, eu preciso abrir mão do meu eu. Abrir mão de vontades. Abrir mão de muitas coisas. Nós somos diferentes, mas somos do mesmo corpo. E o Espírito Santo de Deus é quem nos une. Vocês não precisam abrir agora, mas quando você vai ler em Romanos 12:10, nós vamos aprender que nós precisamos amar e honrar. Você ama e honra você mesmo ou você precisa de outros para poder fazer isso? Claro que eu posso me amar, né? Mas para honrar, eu preciso honrar alguém. Eu preciso de outra pessoa. Quando a gente vai ali para Gálatas 5:13, a gente vê que a Bíblia está ensinando ali a servir. Servir a quem? Eu não posso servir a mim mesmo. Eu preciso servir outras pessoas. Quando a gente vai ali para Efésios 5:21, a gente aprende que a gente precisa submeter-se uns aos outros. De novo, ao outro. Servir, amar, honrar, submeter. Quando a gente vai para Colossenses 3:13, a gente aprende que a gente precisa apoiar e perdoar o próximo. Tem tudo a ver com o próximo. Quando a gente vai para Colossenses 3:16, a gente aprende que a gente precisa ensinar e ser ensinado. E quando a gente vai ali para Tiago 5:16, a gente aprende que a gente precisa confessar os nossos pecados e orar. A família estiver junto, reunido, buscando a Deus e lendo a palavra, e é um momento especial da família. Mas tem coisas também que vão acontecer com o corpo de Cristo reunidos juntos, que não vão acontecer nem lá no meu quarto, nem na minha família. Somos nós. E nós precisamos de todos esses 3 estágios na nossa vida. E isso forma uma grande unidade do corpo de Cristo, quando eu participo disso. E eu preciso aprender a cada dia que eu preciso abrir mão das minhas vontades, para que a Bíblia venha a ser um livro não somente que está no papel ou num iPad ou num celular, que seja, mas que ela seja viva na minha vida e eu começo a colocá-la em prática. Ela sai do papel e vem se tornar realidade em mim. Então, eu me lembro que em 2011, eu estava orando e o Espírito Santo de Deus colocou um sentimento muito grande a respeito da cidade de Christchurch, que é onde a gente está agora. E daí, eu falei, na época, ali com a igreja, eu falei, nós precisamos orar a respeito da cidade de Christchurch. Então, a gente começou a orar, 7 dias depois veio aquele terremoto, para quem já escutou falar, que destruiu o centro da cidade, que era um centro muito antigo, né? Então, os prédios antigos caíram, matou, não me lembro mais, acho que foram 100 e poucas pessoas. E então, mas a partir daquele momento,
Deus colocou aquela cidade no meu coração. Eu sabia que eu tinha que ir para lá em algum momento. E 10 anos depois a gente se moveu para Christchurch, para começar mais uma igreja ali. Mas, isso era em 2020, no meio da pandemia. Se a gente fosse olhar com os olhos humanos, que a gente estava com 2 empresas lá, e a igreja estava indo tudo bem, não tinha nada de errado. Nós, ministerialmente, financeiramente, estava indo tudo ótimo. Daí eu falei para a Alessandra, ó, Deus colocou no meu coração que chegou o tempo. Até julho do ano que vem, nós vamos se mudar. E daí ela ficou bem resistente. A Alessandra, é difícil mudar de lugar, né? E ela está com um pastor que fica mudando de lugar o tempo todo. Então não é fácil para ela, né? E daí a gente estava ali e eu falei isso para ela era mais para o final do ano, e a igreja já vinha sendo preparada. Eu sempre falei desde 2011 sobre Christchurch. E então, quando estava chegando perto, eu falei para ela, ó, a partir de julho, nós vamos ter que nos mover. E Deus nos abençoou tanto, começou a abrir as portas que a gente tem um fundo de garantia lá que a gente pode dar de entrada e pegar um financiamento para comprar uma casa. Eu nem sonhava nisso quando eu cheguei lá na Nova Zelândia. E a gente teve a oportunidade de comprar uma casa ali em Christchurch. E daí eu fui para lá e comecei a reformar. E isso foi em março ou abril. E julho, daí eu ia e voltava. Nesse período já entreguei a igreja ali para o Tiago, para mim poder ficar um pouco mais livre para fazer isso. E a Alessandra falou, ó, é melhor estender um pouco e ir lá para o final do ano, por causa da empresa. A outra empresa eu deixei com o Tiago, e daí a gente ficou só com uma lá. E daí ela falou, é melhor estender mais um pouco, porque não tem nada preparado, pós-Covid, não tem funcionário, não tem isso, não tem aquilo. Daí as coisas começaram a dar erradas. Tem coisas que começaram a dar muito errado. Daí eu sentei com ela e falei assim, ó, chegou o tempo. Se você não, eu estou contigo até o fim. Mas se nós não obedecermos, nós vamos perder tudo. Porque as portas vão se fechar. E daí, nós tínhamos a nossa casa, que ela coincidentemente vencia ali em Queenstown o aluguel, o contrato de aluguel em julho. Daí ela falou assim, tá, então tá bom, vê se consegue renovar pelo menos mais um mês. Daí chega a dona da casa e fala assim, eu vou vender a casa. E daí ela pegou e colocou para vender, em uma semana já estava vendida. Vendeu a casa. E daí ela falou, então manda um e-mail para o novo dono para ver se ele consegue estender pelo menos um pouquinho. Mandei um e-mail, ele falou assim, não, até julho é o teu prazo, depois acabou. Eu vou entrar na casa, eu preciso da casa para mim morar. Daí eu falei para ela, olha, tudo está mostrando que acabou o tempo aqui. A gente é obrigado a se mover para lá para obedecer a Deus. E realmente, daí passou uns meses, ela ainda acertou algumas coisas que tinha para acertar lá. E em agosto, ela se moveu para Christchurch. E daí ficou fazendo muitas viagens, de Queenstown para Christchurch. Mas a partir dali as coisas começaram a fluir novamente. Por quê? Primeiro, a unidade da família. Eu contei isso para que a gente entenda que, mesmo eu estando com ela, a gente precisa estar em acordo e andar no mesmo sentido. E isso é em tudo no reino de Deus. Quando a gente estava procurando uma casa ali, a gente foi em muitas casas. E eu falei assim, primeiro requisito para uma casa que a gente quer. Tem outras coisas que a gente quer. Mas primeiro requisito, que a gente precisa ter uma sala grande para que a gente possa começar a igreja. E aqui vai ser um grupo.
na nossa casa. Primeiro requisito na nossa vida precisa ser o reino de Deus. Eu preciso primeiro estar conectado e ter essa unidade com o Espírito Santo de Deus. Senão não dá. E esse era o nosso acordo ali. A Alessandra estava muito feliz. Essa aqui não dá, essa aqui tem a sala muito pequena, ela falava. Essa aqui também não dá. Daí, de repente, a gente foi visitar uma casa que era bem velha. Daí ela olhou para mim e falou assim, essa aqui? Eu falei para ela, essa aqui. Ao andar em unidade. E Deus nos abençoou, a gente não tinha dinheiro, e Deus foi abençoando a empresa que a gente começou a reformar a casa, e eu consegui terminar até agosto. A casa foi reformada, para a glória de Deus. E todas as coisas, a gente cantou aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos andar em unidade. E para ter essa unidade, eu preciso abrir mão de coisas na minha vida. O que pode impedir a unidade do corpo de Cristo? Na minha vida, daí agora no individual primeiro. O que impede para que eu tenha essa unidade na minha vida? Tem uma palavra que impede todo mundo de muita coisa. Sabe o que é? Chama-se orgulho. Essa palavra é terrível, irmãos. Porque quando a gente procura servir a Deus, a gente aprende que a gente precisa abrir mão da nossa vida. Tem gente que fala assim, primeiro eu vou fazer algo para mim, eu vou dar uma curtida em alguma coisa, eu vou aproveitar alguma área, eu vou fazer aquilo, é eu. Isso é orgulho. Todo mundo fala assim, eu não sou orgulhoso, já está sendo. Orgulho é algo que todo mundo tem, o que eu preciso saber é colocar ele no lugar certo, para baixo. Eu preciso aprender a lidar com isso. Tem coisas que a gente vai precisar aprender a lidar na nossa caminhada. Por exemplo, eu quando saí do Brasil, eu aprendi que existia um sentimento que eu não conhecia antes, que é saudade. Até você ter saudade, você nem sabe o que é direito. E você passa então a ter saudade, e nos 2 primeiros anos são os 2 anos mais difíceis. E não é que depois você deixa de ter saudade, mas você aprende a lidar com o sentimento. Daí muda uma chave, que a gente aprende a lidar com aquilo. O orgulho não é diferente. Eu preciso aprender a lidar com isso na minha vida e saber colocar no lugar certo. Sempre para baixo. Porque qualquer tipo de orgulho na minha vida, eu tiro o lugar de Deus e coloco o eu mesmo, para tudo. O que é mais importante na minha vida? O que eu coloco em primeiro lugar na minha vida? Precisa ser Deus. E o que pode impedir essa união nossa e com o próprio Senhor é essa palavra, orgulho. Em Provérbios 18:1 diz assim, quem se isola busca fins egoístas. Ele resiste a todos os bons conselhos. Olha só. Quem se isola busca fins egoístas. Ele resiste a todos os bons conselhos. Eu fico tão feliz quando eu falo algo para um filho meu e ele não fala nada, porque na hora eles não falam nada, mas depois ele obedece aquilo que a gente falou. Ele não resistiu a um bom conselho. A Bíblia é algo para ser seguido. Ela tem que sair do papel e fazer parte da minha vida. Eu não posso resistir a um bom conselho que está na palavra de Deus,
de seguir, de ter essa unidade como corpo do Senhor, de buscar a presença de Deus, de abrir mão das minhas vontades, jogar o orgulho para baixo, sai daqui e servir ao Senhor com tudo que eu tenho. Nós precisamos aprender a servir o Senhor conforme Ele quer, não conforme eu quero. Eu sempre falo isso, não é do meu jeito, é do jeito dEle. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares, eu, nada. Eu não sou nada disso. Mas quando eu me submeto ao Senhor, aí tudo muda. Porque Ele está em mim, aquele que sabe todas as coisas. Aquele que me conduz a todos os lugares. Aquele que me conduz para as melhores decisões. Paulo aos Coríntios deseja e declara sobre os irmãos comunhão. No primeiro texto que a gente leu, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. É o desejo dele, ele está declarando, desejando isso para a igreja. Essa comunhão é extremamente necessária, essa unidade do corpo de Cristo, para que nós podemos romper barreiras, nós precisamos estar unidos, com uma só mentalidade, com um só objetivo. E quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, porque a gente falou aqui no começo, andar em unidade é em Cristo Jesus, não funciona fora dele, aí nós podemos alcançar coisas que nós não imaginamos, meu querido. Nós rompemos barreiras e conseguimos ir em lugares que nós nunca vamos imaginar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria na Nova Zelândia. Contanto que quando eu fui para lá, não sei se eu já contei isso aqui, mas em 2008 ainda não tinha internet no celular e estava difícil o acesso, tinha que entrar no computador às vezes. E quando eu fui para Nova Zelândia eu não tinha visto nenhuma foto de lá, nada, zero. Parece uma coisa assim que nem é real hoje em dia, né? Que qualquer coisa a gente já clica ali, já vê tudo, e já vê a beleza, eu quero ir para esse lugar. Mas quando eu fui em 2008 eu não vi nada, não sabia nada. A única coisa que eu sabia da Nova Zelândia é que era ruim no futebol. Só isso. Eu pisei lá sem ter visto nenhuma foto do lugar. Mas eu sabia de uma coisa. O Senhor me chamou para aquele lugar e eu vou obedecer. E eu só obedeci e fui. Sem ver nada. E é o Senhor que abriu as portas. E é o Senhor que continua abrindo as portas. É o Senhor que está expandindo o reino dEle. Quando a gente obedece, a gente rompe barreiras. Você imagina, eu cheguei lá, não falava uma palavra de inglês, hoje eu prego em inglês, apesar dos meus erros, mas hoje eu prego em inglês. Vocês conseguem imaginar algo desse? Eu não consegui de jeito nenhum. Mas quando a gente deixa que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na nossa vida, a gente passa a romper barreiras. Daí tem outra coisa. Para Deus, as nossas desculpas não são válidas, porque vem da nossa carne. O que vem de Deus vem da sua palavra, vem do Espírito Santo de Deus revelado a mim. O que vem de mim vem da carne. Então a minha desculpa ela não é válida perante Deus. Não dá ainda não vai dar certo, e assim por diante. Qualquer desculpa que eu venha dar para Deus não vai colar. Porque Deus sabe todas as coisas. A verdadeira unidade, ela vem do Espírito Santo de Deus. E nós só podemos praticar essa unidade através de Deus, meu querido. Não existe outra forma. Não dá. A igreja é de quem?
de Cristo. Então a unidade vem de quem? De Cristo. Só que é eu que a pratico. Ela vem de Deus, mas eu que preciso praticar ela. Eu preciso abrir mão de coisas na minha vida para poder praticar ela. De vontades. E é essa maneira que quando a gente abre mão, o Espírito Santo não somente começa a trabalhar na vida de todos que estão ao meu redor, mas através da minha vida. E eu vejo o poder de Deus agindo através da minha vida. Quando a gente se moveu ali para Christchurch, daí depois teve essa reforma, teve várias coisas que precisava resolver, eu falei, Deus, primeiro eu quero organizar tudo para depois a gente poder começar a igreja já organizada, não preciso mais pensar nisso. E foi dessa maneira que Deus permitiu que a gente fizesse. E daí eu falei, agora deu, vamos já começar. E a gente começou a convidar as pessoas, você imagina, a gente não conhecia ninguém. Eu fui para uma cidade que eu não conhecia nenhuma pessoa. E eu cheguei lá e a gente começou a convidar as pessoas, encontrava no café, encontrava no almoço, e começava a conversar com a pessoa, e daí convidava ela. Daí veio o primeiro casal de uma forma extraordinária, porque eu falei para a Alessandra, eu vou trabalhar, e para que eu possa conhecer mais pessoas também. E eu comecei a trabalhar numa empresa, e daí eu falei, Senhor, chegou o tempo, essa semana me deu oportunidade para pegar, para compartilhar do teu amor. E daí, eu estava lá no trabalho, eu estava trabalhando de carpinteiro, e a equipe era grande, tinha outros que eram pintores e assim por diante. E daí eu acabei, o que eu tinha para fazer? Eu cheguei lá neles e falei assim, acabei meu trabalho, vou ficar um pouquinho aqui com vocês. Daí, o rapaz simplesmente se virou, o dono da empresa já tinha falado para todo mundo que eu era pastor, e daí ele se virou para mim e falou assim, pastor, então prega aí para nós. Assim, do nada. Eu falei, isso é um prazer, né? É agora mesmo. E daí, eu comecei a pregar, e daí tinha um outro rapaz numa outra sala pintando, era aquele que estava escutando. E daí ele estava escutando, chegou em casa e falou assim, eu quero ir na igreja de um pastor que está trabalhando comigo, para a esposa. Daí ela assim, mas quem que é o pastor? É o Jamerson. Sim, a esposa dele me convidou para ir na igreja. Olha o que Deus faz, irmãos. Que coincidência incrível. Ela convidou, e daí eles vieram, o primeiro casal. Se converteram, não eram casados. Entregaram a vida para Jesus, se batizaram, casaram, foi transformação completa. Ele mexia com droga, ele tem um testemunho muito forte, largou tudo. No dia do batismo ele falou, Senhor, ainda tenho algumas coisas lá em casa. Hoje foi o último dia. Cheguei em casa, vou jogar tudo fora. E jogou tudo fora. E não teve mais problema com isso. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Unidade transforma. Quando a igreja de Cristo anda em unidade, barreiras caem. Quando eles entregaram a vida para Jesus, que a gente estava ali batizando eles no mar, eu virei para a Alessandra e falei assim, Alessandra, tudo já valeu a pena. Ainda que ninguém mais venha se converter, já valeu a pena. Uma família inteira vindo para Jesus. Eles vão trazer agora a sua filha, criar ela nos caminhos de Deus. Você imagina, tudo já valeu a pena. Quando a gente decide servir a Deus e andar em unidade, a gente pode transformar um lugar. Eu tinha muitos testemunhos para contar aqui, do que está acontecendo lá. Deus está fazendo algo extraordinário. A gente, com a nossa igreja lá, a gente alugou o espaço da igreja batista lá. E daí o pastor da igreja batista falou, vou lá conhecer vocês. Daí viu aquele primeiro culto, bem pouquinho a gente,
Ele veio nos primeiros. E daí, esses dias atrás, ele veio lá de novo, olhou a igreja cheia, ele falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ele falou, você não quer trazer uma palavra para os nossos líderes sobre evangelismo? Eu falei, é um prazer. Fui lá e preguei para eles. Daí ele falou assim, ele falou que teve um irmão que falou assim, ô pastor, por que a gente não faz o que ele está fazendo? Daí ele falou, mas vamos, faça. Parece que eles estão dormindo, pararam no tempo. Eles são irmãos, são crentes também, mas tem algo que aconteceu que eu ainda não detectei 100% o que é. E Deus está nos dando a oportunidade, Ele me chamou para ir falar numa conferência de pastores agora. E Ele quer me introduzir em todos os pastores da Ilha Sul. Nós somos uma igreja pequena, irmãos. O que Deus está fazendo é algo grande, extraordinário. A gente não merece, mas o que a gente tem falado é que nós precisamos andar em unidade. Porque se nós continuarmos nesse foco e andarmos em unidade em Cristo Jesus, é Ele que faz o restante. Ele começa a mover, coisas extraordinárias começam a acontecer naquele lugar. Agora teve um outro pastor que me chamou e ele falou assim, fiquei sabendo que a igreja de vocês está crescendo. Me conta mais. Porque a igreja da Nova Zelândia está morrendo, ele assim. E eu queria saber o que a gente pode fazer para ajudar vocês. E o que nós precisamos fazer? Eu falei para ele, posso falar o que Deus já tem me mostrado? Pode. E eu falei palavras duras para ele. Eu falei, meu Deus, ele nunca mais vai querer falar comigo. Eu falei, vocês têm deixado a próxima geração para trás. E tantas outras coisas. Ele assim, pastor, podemos marcar outro café? Eu falei, glória a Deus. Deus está movendo, quebrando barreiras. Através da nossa igreja pequena. Mas Deus tem algo especial para fazer nas nossas vidas, quando a gente anda em unidade. Timbó pode ser rompida pela palavra de Deus. Nós podemos romper barreiras que, quem sabe, quando a gente anda por nós mesmos, e isso não tem nada de errado, a gente consegue enxergar só até aqui. Porque daqui por diante não tem onde pisar. Porque nós somos limitados, nós somos assim. Mas quando o Espírito Santo de Deus é que sustenta a minha vida, e eu aprendo a andar em unidade, eu falo assim, não importa que aqui não tem chão, porque quem me sustenta é o Espírito Santo, e eu começo a querer dar um passo onde eu não podia antes. E daí sabe quem que vai me sustentar? O Espírito Santo de Deus vai sustentar os teus pés. E você começa a romper barreiras que você não imaginava que você podia. E você realmente não podia, porque é em Cristo Jesus que as coisas acontecem. Não é no pastor Jamerson, não é no pastor Valdemar, é em Cristo Jesus que as coisas são rompidas. Em Efésios 59:2, diz assim, em vez disso, suas iniquidades têm sido barreiras entre você e o seu Deus. E os seus pecados esconderam de você o rosto dele, para que ele não ouça. Em João 13:8 diz assim, Pedro lhe disse, você nunca deve lavar meus pés. Jesus lhe respondeu, se eu não te lavar, você não pode se envolver comigo. Não tem a ver com o que eu penso sobre agora as coisas de Deus. Não é da maneira como eu acho que tem que ser feito. É Ele que comanda. É do meu jeito. Jesus está falando assim, é como eu falo que acontece.
E quando eu aprendo a andar na presença de Deus, eu começo a ouvir a sua voz. Essa unidade, meus queridos, é extremamente importante. Quando nós estamos juntos, Deus vai falar conosco. Isso aqui tem momentos que, tem coisas que nós vamos aprender somente juntos. Somente andando em unidade. Nós não vamos aprender em lugar nenhum. Aqui, como igreja, como corpo de Cristo, Ele vai nos ensinar, o Espírito Santo quer me ensinar. E para isso nós precisamos estar juntos. E eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.